Olá, está começando mais uma edição do CDL News, o seu informativo semanal. Veja os destaques da semana. Projeto Conduz retoma atividades com oficinas gratuitas para crianças e adolescentes. Presidente da CDL Sorriso analisa cenário econômico e desafios do comércio em entrevista à Rádio Centro-América. E conheça o CDL Celular, uma ferramenta que a CDL disponibiliza para facilitar o dia a dia das empresas. Veja agora no CDL News. O projeto Conduz da CDL Sorriso retomou suas atividades na última semana. O Conduz é totalmente gratuito e atende filhos de colaboradores de empresas associadas à entidade. O projeto oferece ações gratuitas voltadas ao desenvolvimento cultural, esportivo e ao bem-estar das crianças e adolescentes, disponibilizando oficinas de música como violão, cajón e ukulele, além de aulas de judô, capoeira e yoga, realizadas na sede da CDL. As atividades acontecem nos períodos da manhã e da tarde, permitindo a participação dos alunos no contraturno escolar. A idade mínima para a participação é de 5 anos para as aulas de yoga e já para as demais atividades artístico-culturais e esportivas, a faixa etária atendida é de 8 a 18 anos. Mais informações sobre o projeto Conduz podem ser obtidas junto à Central de Atendimento da CDL Sorriso pelo telefone 66 99650 7301. O presidente da CDL Sorriso, Paulo Silvestro, participou na manhã da última terça-feira de uma entrevista ao vivo na Rádio Centro-América, onde abordou temas importantes para o comércio local. Ao comentar sobre o cenário econômico do município, disse que a cidade vive de fato um período de expansão, mas que isso vem acompanhado de novos desafios. Então a gente vive esse contraste entre crescimento, expansão, geração de emprego, que é realmente um número que a gente percebe que em todos os segmentos a gente tem ali vagas em aberto de trabalho, e por um outro lado a gente tem os desafios de uma cidade que está indo por um porte médio, vamos dizer assim, e que a gente precisa estar atento principalmente à qualidade de nossos trabalhadores, né, da mão de obra, a qualidade que a gente dá ao nosso cliente, enfim, é um contraste que exige do empresário mudanças, né, um reposicionamento, seja em inovação, em processos, né, em tecnologia, em fazer com uma velocidade maior acontecer as coisas. Então a gente precisa, ao mesmo tempo, de capital de giro, a gente precisa investir e ao mesmo tempo a gente tem um cenário nacional que nos preocupa. Taxa de juros alto, né? Essa escassez do crédito, né? Um consumidor mais cauteloso. Então isso tudo faz com que o nosso empresário realmente precise fazer contas, né? Estar atento aos números, estar atento à sua atividade, aquilo que ele pode fazer no dia a dia. E a entrada em vigor do Código de Defesa do Contribuinte também esteve em pauta. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor e agora a gente tem pela Lei Complementar 224 o Código de Defesa do Contribuinte. Nada mais é do que a relação das pessoas, seja empresas, seja pessoas físicas, com o fisco. É a relação de tributo. Então, esse código ele vai reger, ele vai dar transparência, ele vai dar segurança para o contribuinte, para as pessoas que têm relação tributária com o fisco, de entendimento, de clareza, de buscar informação e principalmente em autuações. Tá? Eu acho que esse código ele vem num momento onde o cerco está fechando, né? Está cada vez mais o governo apertando, né, o cerco em relação à sonegação, e aí você tem um código que trata essa relação para oportunizar as pessoas a regularizar, a ter o acesso à informação de como fazer, de como pagar, né, de como parcelar, enfim, é a clareza, né, que a gente vai ter enquanto cidadão com o fisco em relação a como recolher e pagar os nossos tributos. Essa é a ideia, esse é o objetivo, né, desse código, é fazer com que a gente tenha segurança jurídica em relação aos tributos. A gente tem uma alta carga tributária
e muitas vezes a gente não sabe como proceder diante de tanta legislação, de tantos impostos e essa clareza que esse código vem trazer nesse momento. Dá essa transparência e dá esse acesso direto, né, de uma maneira pontual a todos os contribuintes. Paulo falou também sobre os cuidados com sistemas, cadastros e rotinas administrativas diante das mudanças. Hoje a gente vive num cenário digital, tecnológico, né, de muita inteligência artificial, que basicamente tudo é sistema. Tá? Para tudo que a gente, desde o celular, desde como a gente compra, de como a gente vende, como a gente impulsiona uma campanha, tudo é via sistema, tudo é via um aparelho. O dado precisa ter uma segurança muito grande, seja o dado da loja, seja o dado do cliente, né? E cuidar desse dado, ter uma parametrização adequada, né? Você tratar esse dado com segurança, fazendo um compliance com o que existe de legislação em relação a esse dado, ele faz com que você tenha menos dor de cabeça. Então, a dica é, né, num momento tão tecnológico que a gente tem, é quase que a gente precisaria ter um departamento dentro das nossas empresas para cuidar de dado, de informação, de sistema, de parametrização, porque tudo sai do sistema. Eu vou comprar, eu vou vender, se eu não tiver uma parametrização correta, vai ser feito errado. Vai ter uma nota fiscal emitida errado, vai ter um tributo recolhido errado, vai ter um conflito lá na frente e depois vai ter que ir lá mediar isso, né, diante de uma Receita Federal, de uma prefeitura. Sai caro. E sai caro. Então a gente precisa ter esses cuidados absolutos hoje com o dado. Tudo precisa ter clareza, parametrização, é processo, né? Para a gente evoluir os nossos negócios, a gente precisa de processo, a gente precisa de parametrização. E essa parametrização, falando de reforma tributária, é primordial. A reforma tributária, a gente sempre tem falado, ela é tecnológica. Se eu não tiver o dado parametrizado, correto, avaliado, eu não consigo vender, eu não consigo precificar corretamente. Em consequência, minhas margens de lucro vão embora, né? Em vez de uma venda com resultado positivo, muitas vezes eu vou ter uma venda no prejuízo. E isso a gente não quer. Então, atenção aos dados é fundamental. Você sabia que a CDL Sorriso oferece diversos produtos que facilitam o dia a dia dos empresários? Um deles é o CDL Celular, uma solução prática que ajuda a reduzir custos e simplificar a comunicação das empresas. Você quer economizar no plano de celular e ainda ter um serviço que funcione de verdade? Então anote essa dica. O CDL Celular tem planos a partir de R$ 34,99 por mês, com ligações ilimitadas para qualquer operadora em todo o Brasil, sem custo de deslocamento nacional e o melhor, sem surpresas na fatura. E se precisar de atendimento, a nossa equipe te dá todo o suporte de forma rápida, humana e pertinho de você. Quer saber mais? Chame a gente na central de atendimento 996507301. CDL Celular, leve sua empresa para outro nível de conexão. E estas foram as notícias de hoje. Obrigada pela sua atenção e até o próximo CDL News.